Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 333. O vídeo anterior já errei, é o vídeo 332, né? E eu falei 302, meu Jesus. 330, 331, 332, 333, é assim mesmo, né? Tá faltando neurônio já. Então, Livro dos Médiuns, capítulo 29, das sociedades propriamente ditas. Então, 342 aqui na questão aqui, Kardec diz aqui assim, ó, fora erro acreditar-se que se achem fora desse concerto de fraternidade e que excluam toda ideia, né? Excluam toda ideia. Seriam as reuniões consagradas de modo especial às manifestações físicas. De fato, de não requererem condições tão rigorosas para sua celebração, não se segue que a elas se possa assistir de ânimo ligeiro, e muito se enganará quem suponha absolutamente nulo. Então, é um processo natural, né? E muito se enganará quem suponha absolutamente nulo. Aí o concurso dos assistentes. Tem-se a prova do contrário no fato de que, muitas vezes, as manifestações deste gênero, ainda quando provocadas por médiuns poderosos, nós temos que entender aqui esse termo, médiuns poderosos. Não existe médiuns poderosos, mas Kardec foi obrigado a empregar esse termo. Eu acredito que por falta de termo na época, pelo fato do costume da época, né? Em 1861, creio, né? Então, creio que por esses motivos ele empregou, e também pelo fato do processo evolutivo da humanidade, e também para que pudéssemos raciocinar. Porque não existe médiuns poderosos. Não existe. O dia que você ouvir alguém dizendo assim, médium tal é poderoso, desconfie daquele médium e desconfie daquela pessoa também que está dizendo. É por aí que as trevas me detestam. Porque à luz da doutrina dos espíritos, eu abro a boca mesmo. Então desconfie de todos esses que se exalta, desconfie de todos esses que ostenta certos títulos. Então vou estar presente novamente na coloração da camisa. Mas, pelo amor de Deus, que coisa. Então, é preciso tomar muito cuidado com estas ostentações. Médio fulano de tal é poderoso, olha. E outra, tem um outro ditado que as pessoas dizem também, que a gente tem que tomar muito cuidado.
o centro espírita tal é forte. Não existe centro espírita forte. E não existe também centro espírita fraco. Existe pessoas moralmente e intelectualmente incapacitadas. Existe médios sem moral. Existe médios sem caráter. Você entendeu? Então é o contrário. Mas não existe médios fortes e nem médios fracos. Existe sim médiums mais sensitivos. Olha só para você ver a diferença. Existe médios mais ostensivos e médios menos ostensivos, médios menos sensitivos. Então, por exemplo, tem médios, por exemplo, vamos pensar Chico Xavier, com todo respeito. Com todo respeito, assim, ó. Eu não conheço um ser mais sensitivo que Chico Xavier. É lógico que eu conheço, sim, professor Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, mas fisicamente, que tive a oportunidade de abraçá-lo, de beijá-lo, beijar sua mão, de conviver com ele ali, Chico Xavier, que é um ser mais sensitivo, um médium mais sensitivo que Chico Xavier. Portadores de inúmeros dons mediúnicos. De inúmeros, porque Chico Xavier não era portador só da psicografia e da vidência e da audição. Olha, gente, não tem como enumerar os dons que Chico Xavier tinha. Porque ele era um médium por excelência, um médium assim muito sensitivo. Mas, de acordo com o Espiritismo, isso, o que o Chico possuía, não lhe garante o título de poderoso. Porque usando-se o termo simbólico, toda honra e toda a glória a Deus e a Jesus. Então, se existe um ser que devemos usar o termo, porque esse é termo também, porque ele está além disso. Se existe um ser que podemos dizer que é poderoso, é Jesus, é Deus. E mesmo assim, é um termo, porque Deus e Jesus está além desse termo de poderoso. Agora, Chico Xavier é um médium muito ostensivo, muito sensitivo, portador de vários dons mediúnicos. Então, só para simplificar assim, ó, vamos pensar que Chico Xavier tinha lá 80 dons mediúnicos. Eu tenho 2. Você entendeu como é que é o esquema? O professor Eurípides Barçanufo, 79 dons. Bezerra de Menezes, 79 dons. Eu 2. Você uns 4, 5. Então, existe essa desigualdade também nos dons mediúnicos.
que nós precisamos ficar muito atento com relação a estas questões. Porque isso não garante ao médium o título de poderoso. Como dissemos no início, se você ouvir alguém dizendo poderoso ali, poderoso, corra desse médium. Simbolicamente, poderoso é Jesus, é Deus. Entendeu? A gente tem que ficar muito atento. Então, olha só para você ver. Ainda quando provocadas por médios poderosos. Então, são médios sensitivos, mais sensitivos, né? Não chegam a produzir-se em certos meios. Quer dizer que também nesse caso, há influências contrárias e que essas influências naturalmente decorrem da divergência ou hostilidade dos sentimentos, paralisando os esforços dos espíritos. Aí é no caso das manifestações físicas, né? Porque é o que está dizendo aqui Kardec. Existe médios, por isso que acredito que ele os denominou de poderosos. É a necessidade da época, o entendimento mesmo. Dá para perceber assim. Então tem médios que eles são assim por demais sensitivos e portadores de um fluido de efeito físico mais educado, mais disciplinado, você entendeu? Que outros médios. Então eles podem contribuir com os espíritos ali mediante aquelas manifestações físicas, que nós sabemos o que significa estas manifestações físicas, né? Os estalidos, movimentos de objetos, pancadas na mesa, a mesa que se ergue, as cadeiras que se levantam, sem que as pessoas toquem nas cadeiras, mas ali há todo uma energia impregnada, tanto fluido de efeito físico, dos médios de efeito físico presente, que até então, naquela época, se desconhecia-se esse meio, essa possibilidade. Depois é que os espíritos mesmo acabaram revelando-se que não só esses fenômenos espírita, né, eram produzidos por eles, como também eles se utilizavam-se das energias de efeito físico de alguns médios, porque não são todos os médios lá portadores desse fluido de efeito físico, não são todos os médios. Também existe a desigualdade, inclusive nestas faculdades. Não é todo mundo que é detentor de certos fluidos. E quando todo mundo é detentor, existe uma desigualdade, uns mais, outros menos. Não é todo mundo igual. Então, é o que Kardec está dizendo aqui. Olha só para você ver a sequência. As manifestações físicas, conforme já dissemos, têm grande utilidade,
visto abrir em campo vasto ao observador. Só que é aquilo que nós já comentamos em outros vídeos. Eu sou assim meio que pegajoso. Porque, de fato, as manifestações físicas, conforme já dissemos, têm grande utilidade, sim, tem. Vista abrir em campo vasto ao observador. Só que eu faço aquela pergunta. Após Hippolyte Léon Denisard Rivail, aponte-me este observador. Até porque praticamente 100% da humanidade não estão preocupados com fatos, não estão preocupados com teoria, estão preocupados com prática. E pelo fato de se preocupar com prática, quase sempre seguem um caminho contramão e por esse motivo caem no misticismo, caem no esoterismo, caem no exótico, ficam à disposição dos charlatões, dos mistificadores e por aí em diante. Eu posso dizer com todo respeito, porque nós não podemos generalizar, mas no Brasil principalmente, no Brasil, se existir no ano de 2023 umas 200 pessoas que são lá cientistas na área do espiritismo e que estudam realmente e que são grandes observadores e que se preocupam mais com os fatos, que se preocupam demais com a teoria do que com a prática. Se existir no Brasil em 2023 umas 200 pessoas, é um muito. É um muito. Porque o caminho que se segue para chegar a ser considerado um observador, ele é muito longo, requer-se, assim, muito estudo, requer-se muito conhecimento, desprendimento, uma entrega total, uma disciplina total, uma seriedade imensa. A pessoa precisa se entregar mesmo. Olha, por isso que eu já usei esses termos aqui nos vídeos. Observador, atento, minucioso, igual Hippolyte Léon Denisard Rivail, tá meio difícil aqui na Terra. A gente respeita, porque como eu disse, vai existir sim uns 200, mais ou menos uns 200 pessoas no Brasil que são observadores, que são estudiosos, que pesquisam e tudo mais. Mas o resto, eles estão preocupados em procurar casas espíritas místicas, o esoterismo, para se livrar de fluidos negativos, para fechar a mediunidade,
destrancar a mediunidade, estão preocupados com casa espírita forte, casas espíritas fraca, médio forte, médio fraco, eles estão preocupados com isso. Com todo respeito, estão preocupados com isso. Desfazer mandinga, fazer mandinga, você entendeu? Para os espíritos ajudar na sorte, para arrumar isso, para arrumar aquilo. Então, até parece que espiritismo se tornou passaporte entre o mundo físico e a erraticidade do mercenarismo, passaporte do mercenarismo. Isso que eu acabei de dizer é muito profundo. Passaporte do mercenarismo. Isso é muito profundo, isso é muito sério. As pessoas que têm conhecimento de psicologia na área a qual me encontro nela agora, discutindo mercenarismo, passaporte do mercenarismo, entende que o que estamos dizendo aqui agora escreve-se uma enciclopédia. Só através desse tema, passaporte do mercenarismo. E espiritismo não é passaporte. Não se deve encarar o espiritismo como um mercenarismo, porque não é um mercenarismo. Mas 99,9% da humanidade encara o espiritismo como um passaporte do mercenarismo, como uma indústria, como uma fábrica, você entendeu? Do desculpismo, do mercenarismo, do charlatanismo. E aí entra, o anticristo no meio, onde tudo pode. Aí entra o liberalismo. Você tem noção do que eu estou dizendo aqui com relação, com todo respeito? Você tem noção do que eu estou dizendo aqui a respeito do liberalismo no seio da doutrina dos espíritos, já implantada pelas trevas? Você tem noção do liberalismo que nós estamos dizendo aqui? Porque o que o anticristo sempre quis, ele conseguiu, que é implantar o liberalismo dentro do espiritismo, através do anticristo que encontra-se reencarnado na condição de médiuns, na condição de presidente de casas espíritas, pseudos, que são charlatões, mistificadores. Por isso, esses presidentes, esses membros dessas casas espíritas têm abrido as portas das casas espíritas a todo o processo místico que existe no esotérico, no exótico. É o liberalismo, onde tudo pode. Não só lá fora, como lá dentro também. Então, gente, é perigoso isso. As pessoas não sabem com que estão lidando. As pessoas estão brincando em cima de TNT, que é uma bomba. Estão brincando em cima de uma bomba de TNT com uma caixa de fósforo acesa.
Agora, nós sabemos que quem planta, colhe. Pode ter certeza de que se a pessoa planta vento, ele vai colher tempestade. Ou melhor, quem planta vento, colhe vendaval. Quem planta rosas, há de colher rosas. Falando mal, não, mas é uma forma de tentar abrir os olhos das pessoas enquanto há tempo. Porque enquanto o coração da pessoa não para, ainda há tempo da pessoa ainda se resignar, de se arrepender, de pedir perdão, de reparar. Isso nós vamos tratar no livro O Céu e o Inferno, né? Justiça divina à luz da doutrina dos espíritos. Acredito que vai ser o próximo livro, se não for vai ser a Gênesis, mas tudo bem. Então, nós precisamos ficar muito atento com relação a estas questões. Nós vamos para o próximo vídeo.